Olá, meus amigos, estamos de volta para falar um pouco mais a respeito de Jesus, dos seus ensinamentos, nesse período em que todos fomos convidados diretamente, sem exceção, para reflexões profundas em torno ou a respeito acerca das nossas existências aqui na Terra, não é? Do que nós fazemos, como fazemos, das nossas realizações, enfim. O mundo vive hoje desenvelopou, né? Um grande convite. Nós temos em nossas mãos um grande convite. Um convite feito pela natureza, portanto, por Deus. Isso é inquestionável. Para que nós pensemos e repensemos. Repetimos o nosso presente e, sobretudo, o nosso futuro, que é construído no presente, né? O futuro não existe. O que existe é o presente. Aliás, o futuro é agora, se posso dizer assim, né? Santo Agostinho fala muito isso, tem que ver o presente. E para viver o presente, nós precisamos de muita coragem e, sobretudo, de muita fé. E é justamente sobre a fé que nós falaremos hoje. Nós convidamos para que façamos uma prece de agradecimento a Deus nessa oportunidade de estarmos aqui de novo reunidos. É uma alegria, Senhor, nos apresentarmos a Ti para falar dos Teus ensinos, das Tuas instruções, especialmente quando nós mais precisamos descobrir as motivações que nos trouxeram a essa terra, as nossas tarefas, nossas missões, grandes ou pequenas, todos nós temos uma, mas sobretudo os porquês de tanta dificuldade, de tantos entraves pelos quais passa nosso planeta na atualidade e como nós poderemos fazer para que nós superemos a nós mesmos e saiamos ao final dessa jornada não com a sensação, mas com a certeza da vitória, de que aproveitamos bem as dificuldades, as lições, os ensinamentos. É esse o nosso objetivo, Senhor, mas não conseguiremos sem a Tua presença, sem a presença dos benfeitores amigos que nos intuem diretamente. Abraça, Senhor, todos aqueles que nos acompanham agora também. E que eles sintam a Tua presença em seus lares, onde quer que se encontrem, em forma de saúde e de muita paz. Fica conosco, amigo querido, hoje e sempre. Meus amigos, o que mais pode precisar o homem para repetirmos, como falamos antes da prece, para a superação desse período de dificuldades? Tecnologicamente, nós estamos muito bem. Tecnologicamente, nós temos as comunicações muito avançadas nesse período, não é? Os transportes, enfim, a informática, a transação financeira, a navegação interestelar, nós temos até viagens espaciais agora, não no formato de pesquisa científica, mas no formato turismo mesmo, não é? Olha a que ponto nós chegamos. Mas isso não basta. A tecnologia não nos dá o de que nós mais necessitamos enquanto seres imortais, que é a certeza, que é o conhecimento, que é o saber, o conhecer a nossa origem, a nossa destinação. A tecnologia não faz isso. Só quem pode fazer isso, ou que pode fazer isso, não é a religião, mas a religiosidade. Despertando em cada um de nós essa ânsia, essa vontade, esse desejo de saber como superar as nossas dores, as nossas dificuldades. E um produto de primeira necessidade, um produto que não pode faltar, aspas no produto, é claro, porque ele é imaterial, é a fé. Se nós não tivermos fé, nós não conseguiremos absolutamente nada.
Todas as construções que nós vimos no planeta, seja de que ordem for, né, elas são fruto da fé, da persistência, da perseverança, do trabalho. Por isso Jesus muito sabiamente disse que a fé transporta montanhas. E é uma grande verdade. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos um capítulo, esse capítulo tem esse título: A fé transporta montanhas. Nos itens 1 a 5 desse capítulo 19, nós falamos, o Allan Kardec melhor fala a respeito do poder da fé. Já que nós falamos que é algo imaterial, é algo que a criatura tem dentro de si ou não tem, não é? Nós temos como despertar esta fé, como utilizar esta fé, como nos fazer úteis, no contexto da criação, enfim, nós temos como fazer isso se nós tivermos fé. Tem um trecho de Jesus que diz assim: Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada. Palavras fortes. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Está nesses itens 1 a 5 desse capítulo 19. Trazei-me aqui esse menino. Isso tem relação com um período, acho que eu não vou me antecipar, que nós falaremos um pouco adiante nessa obra, quando os discípulos de Jesus não puderam fazer uma cura. E foram até o Cristo. E o Cristo disse, né, que nós não tínhamos fé. Quando esse menino foi apresentado para Jesus, é interessante que o Evangelho fala que Jesus ameaçou o demônio. É lógico, a expressão, com as diversas traduções, ficou desse jeito. Mas não teve ameaça nenhuma e nem era demônio. O que teve foi a presença de Jesus, o seu poder fluídico, intenso é pouco, né, para dizer a respeito desse poder, da simples presença de Jesus. E esse magnetismo incomparável é que fez com que a doença se afastasse. E se houvesse mesmo um demônio, como diz as Escrituras, sabemos que não se trata de um ser desencarnado, né, muito embora há essa possibilidade, a simples presença de Jesus o afastaria. Por isso que a presença do Cristo já foi suficiente. E o Evangelho diz que Jesus ameaçou o demônio no mesmo instante. Não teve nem diálogo. No mesmo instante, o menino ficou são. Não é interessante? Isso é para que nós pensemos no poder que tem Jesus. Muitas vezes nós falamos que tinha, né? Jesus não tinha poder. Jesus tem poder, né? E é a respeito disso que os discípulos, por causa disso, que os discípulos ficam assustados e vão falar com Jesus. E eles fazem uma pergunta muito interessante para o Cristo. Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Ou operar essa cura, não é? E a lição magna do Cristo a respeito do poder da fé é justamente essa. Por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa incredulidade. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam essa montanha transporte daqui para ali, ela se transportaria, nada vos seria impossível. Né? Mas até uma possibilidade de que seja mesmo um espírito, mas nós preferimos ficar assim com o mal ainda, quando Jesus, no complemento dessa lição, ele diz que essa casta, esse tipo de demônio não pode ser expulsa senão pelo jejum e pela oração. A gente fica pensando assim, mas bem rapidamente a respeito de jejum e de oração. Uma interpretação equivocada levou muitas pessoas a crerem que ficar sem se alimentar era suficiente para adquirir conquistas ou ganhar ou conquistar as questões de ordem moral. Não. E todos nós espíritas sabemos, evidentemente, mas caso alguém tenha uma ideia, né, contrária, quando Jesus falou, né, a respeito desse jejum, né, aparentemente ficar sem comer, não é isso, não é essa a ideia que os evangelhos nos passam. O jejum e a oração nada mais são do que a abstinência, sim, mas não de alimento, mas do mal. Ou seja, para falar para um espírito
ou e desejar e querer que uma doença se vá, né? Que a criatura que está diante de nós se cure, é necessário que eu tenha em mim condições para isso. Então, esse jejum é a ausência do mal e a presença, consequentemente, do bem. Se eu tiver isso em grande conta, essas conquistas todas já realizadas, eu terei autoridade moral, sim, para dizer afasta-te ou levanta-te e anda, como Cristo fez muitas e muitas vezes. Aí nós ficamos pensando quais são essas montanhas, né? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, e depois a árvore fica frondosa, imensa, que montanhas, ou quais, o que é, que são essas montanhas? O que poderíamos entender por montanhas? Você tirar uma montanha com o poder da fé. Na verdade, nós estamos falando, aliás, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, fala que essas montanhas são, por exemplo, as dificuldades. Quando nós nos abatemos e nos colocamos num estado de inércia ou de dúvida, de incerteza, as dificuldades que são pequenas, muitas vezes, aparecem vultosas, muito grandes, e se tornam uma montanha. Nesse sentido. No Evangelho também nós encontramos outra forma, outra acepção, né? Outra interpretação possível para essas montanhas. As resistências são a teimosia mesmo. Não é? Um exemplo bem claro para os dias de hoje, para essas resistências. Nós temos um trabalho para fazer, por exemplo, numa instituição qualquer, na nossa empresa, onde quer que nós nos encontremos, e alguém chega, alguém que estudou, que se preparou, né? Não é também qualquer pessoa, e diz, por que nós não fazemos? Eu tenho uma experiência que funciona assim, assim, assim. Aí é muito comum, que é doloroso de ouvir as pessoas dizerem assim, não vou fazer do teu jeito. Sempre foi feito dessa forma. Muita gente que está me ouvindo agora já ouviu isso, né? Sempre foi feito assim. Esse é um tipo de resistência, de teimosia, não é? Se a gente não evoluir, que tudo evolui, é uma lei da natureza, a lei do progresso, as coisas não andam, como se diz, né? Essa má vontade que as pessoas carregam, essa dificuldade, essa resistência, atrapalha. Os trabalhos que são feitos em equipe, por exemplo, sofrem um dano terrível. Quando as pessoas trazem para dentro do convívio administrativo, enfim, essas montanhas de má vontade, essas montanhas de resistências, não é? Essa montanha de preconceitos, de pensar. Aliás, bem rapidamente, o que é o preconceito? Por muito tempo eu falei preconceito. E não está errado falar preconceito. Porque o preconceituoso, ou como queira o preconceituoso, é alguém que tira a conclusão antes de saber do que se trata. A criatura olha alguém e já faz um julgamento. Isso é ser preconceituoso. Não é? O que se vê por aí com relação à raça, sexo, idade, enfim, é preconceito sim, mas é algo até pior do que um preconceito. Isso é uma resistência, é uma má vontade também, por que não dizer assim, na aceitação das pessoas, na compreensão, na humildade, não é? O ser superior, ele não separa, não divide. Os atos preconceituosos, então, meus amigos, são coisas de pessoas pouco evoluídas. Lamento dizer, mas é uma grande verdade, não é? E isso é uma grande montanha, uma montanha imensa, que a gente encontra muito facilmente por aí. Outra montanha também que nós podemos remover, né, que não são, repetimos, o amontoado de pedras e terra, enfim, mas são essas montanhas que são, na verdade, dificuldades no campo da moral. Nós encontramos também nesse capítulo falando a respeito do interesse material. Nós temos aqui, repetimos, falamos no começo, o mundo em transformação, clamando, chamando, convidando para que haja transformação moral. E muita gente, mas muita gente, a gente vê nos noticiários, interessados em ganhar com a pandemia. E ganham. Ganham muito, muito dinheiro. Mas a decepção será muito grande quando essas criaturas fizerem a passagem de retorno à espiritualidade. Porque aí sim será uma montanha. Quase que literalmente uma grande montanha. Porque vai dar muito trabalho para que essas criaturas se emendem e refaçam a sua caminhada. Porque
se confundiram. Quando o convite vem para a transformação, ele insiste em se manter o mesmo, ou muitas vezes até em situação mais dificultosa. Uma demonstração de egoísmo muito profundo. Quando as criaturas tiram proveito das dificuldades, como nós estamos vivendo agora no mundo, isso é um egoísmo, isso é até pior do que, se é que existe alguma coisa pior do que egoísmo. Não é? A pessoa pensa somente em se beneficiar. Isso, gente, é terrível, muito terrível. E acreditem, não somos nós que vamos, evidentemente, desejar isso, mas a natureza vai fazer com que essas criaturas todas um dia caem em si. No campo da moral, no campo da religiosidade, no campo do pensamento religioso, por exemplo, a cegueira do fanatismo, diz os Espíritos, também é uma grande montanha. Quando eu me fecho na minha denominação religiosa, por exemplo, ou na minha concepção de vida, seja de qualquer forma, e vejo somente por esse viés, por essa vertente. As outras pessoas todas estão erradas. No campo da religiosidade, o fanatismo tem trazido grandes dificuldades sociais, culturais, né? Até guerras tem trazido, não é? A gente vê hoje, não vou citar aqui os países, né, do Oriente Médio, onde isso é muito forte, gente. É doloroso o que se vê por lá. Quando as pessoas misturam a religião com domínio político, a situação fica bastante complicada para os nossos irmãos de algumas regiões do Oriente, né? É uma montanha imensa e de difícil remoção. As paixões orgulhosas também os espíritos colocam, né, a conta de montanhas, não é? E o que é, já que nós fizemos um elenco de diversos problemas, nós não temos o direito de trazer somente a problemática e bater a porta e ir embora. Não, não é assim que funciona. E os espíritos nunca fizeram isso. Por isso, nesse mesmo capítulo 19, eles trazem a solução. Eles dizem que a saída para essa dificuldade no campo da fé, né, é você ser perseverante, por exemplo. É você robustecer a sua fé, fortalecê-la. Né? Quando você tem a fé bastante robusta, forte, você tem um ânimo para perseverar nas lutas que você trava. A fé robusta dá essa perseverança, dá também essa energia, claro, vem junto, não é? Você não pode perseverar se você não tiver, né, bastante fortalecido. É um fortalecimento moral que essa fé robusta nos dá. Dá também, consequentemente, isso uma resposta, né, da nossa ação, né, proativa. Os recursos, eles aparecem, gente. Impressionante. Quando nós resolvemos nos levantar e ir à luta, como se diz, como aparecem os recursos, não é? Ao contrário disso, se nós tivermos se a nossa fé não tiver essa robustez, essa força, nós estaremos cercados de incertezas, por exemplo. A nossa fé será vacilante, nós não teremos coragem para ir adiante, nós vamos hesitar com muita facilidade. A hesitação é aquele... Lembram de um desenho animado que tinha não era uma raposa, era uma hiena que falava: ó dia, ó vida, ó azar. Eu tinha certeza que isso não ia dar certo. É mais ou menos naquele sentido, né? Lip the Lion e Hard, né? Lip, né? Vocês lembram, devem lembrar. Os mais antigos vão lembrar, os muito antigos. Mas dá para trazer para os dias de hoje, porque nós encontramos pessoas assim, que têm essa fé vacilante, que hesitam, que duvidam, não é? E que, consequentemente, não conseguem muita coisa na vida. Porque quando você não acredita que você pode, você não pode. Para você ter essa coragem despertada, essa certeza de que você é capaz, você tem que ter a crença em você mesmo para começar. Lembra que nós falamos no comecinho que é algo muito, muito pessoal, muito interno? Não se dá fé. Eu não posso pegar a minha fé e passar para vocês, eu não posso. Eu posso dar os caminhos, como Jesus o fez, né? Dizer como conquistar a fé, o que fazer para que ela seja proveitosa, isso sim. Mas a fé não se transfere, né? Ela não pode ser transferida. Quando nós temos fé, nós temos essa certeza, essa confiança de que nós vamos conseguir chegar ao fim da nossa missão, da nossa tarefa. Sabe, gente, isso é muito bom. Nós fazemos, vamos até aproveitar aqui já no meio da nossa fala,
fazer um pedido muito especial para que nós nunca desistamos. Quem chegou até aqui, por exemplo, já que estamos falando também de pandemia, vejam só o que já nos aconteceu. Quantas transformações, não é? No especialmente do campo da tecnologia, que falamos agora há pouco. Finalmente, nós estamos associando a tecnologia com a prática das virtudes, a conquista das virtudes. Estamos fazendo estudos, estamos fazendo atividades as mais diversas, não é? Usando a tecnologia, coisa que não acontecia no passado. Descobrimos potencialidades, capacidades, né? Que nós não pensávamos que não seríamos capazes de fazer. Vemos pessoas idosas, muito idosas, né? Não falo de pessoas de 50, 60, falo até de muito mais idade, né? Se dando muito bem com a tecnologia. Então vejam que coisa interessante, porque essas pessoas têm fé. Tem alguns que olham para o teclado do computador e pensam, nunca vou dominar isso. E tem outros que insistem, falam, não, se meu filho, meu neto conseguiu, por que eu não vou conseguir? E vão lá e conseguem. E fazem muitas coisas boas, a gente tem visto muito frequentemente. Eu posso usar o exemplo de minha mãe, por exemplo, Dona Romilda, está com 85 anos, né, passados, e se dá muito bem com o seu celular e com passa mensagem, passa filme, passa tudo, e vai muito bem. E detalhe, ela é semi-analfabeta. Então vejam só que coisa interessante, não é? Por que ela consegue isso? Porque ela tem fé. Ela não se deixa vencer pela tecnologia, ela vai insistindo até que, né? Os espíritos dizem que essa fé verdadeira dá uma lucidez. Lucidez no sentido de luz mesmo, a palavra é bonita, lucidez, que ela é carregada de luz, né? Se você está se a fé vacilante te deixa no escuro, a fé verdadeira te traz luz, né? Tanto é que eles dizem que essa lucidez permite que se veja, claro. É uma figura que eles estão usando, mas na verdade não é nem figura, é uma construção, né, literária mesmo. São as possibilidades da nossa língua portuguesa, né, que mesmo com a tradução do francês não se perdeu. Né? Repetimos, a fé verdadeira dá uma espécie de lucidez que se permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar, ou seja, é uma verdadeira luz. Né? E você caminha com muita tranquilidade, com muita segurança, porque você sabe. Aliás, até fazer outro parênteses aqui, a gente costuma dizer assim que nós costumamos ter medo daquilo que nós não conhecemos. E é verdade. Todos nós tememos o desconhecido. Por isso que estudar tudo que nos apoquenta, tudo que sei lá, nos perturba, tira o medo, elimina o medo. O conhecimento é fabuloso. Jesus ensinou isso, né? João, capítulo 8, versículo 32, por exemplo, ele fala muito isso. Nós temos que conhecer. Quando ele fala conhecereis a verdade, não está falando somente da verdade no campo da moral, no campo da religiosidade. Não. A verdade no campo da ciência, a verdade no campo da cultura, a verdade no campo, enfim, como nós falamos da tecnologia, a verdade. A verdade é sobre nós, Joana de Ângeles. A primeira obra que lemos foi o Autodescobrimento, uma busca interior. E digo para vocês, não tem caixinha mais fechada, né, com cadeados imensos e com a chave jogada fora, do que nós mesmos. Para chegar dentro e olhar é muito difícil. Porque muitas vezes nós nos assustamos conosco mesmo, na verdade, gente. Então nós temos que ter essa vontade de buscar conhecer, saber. Ajuda muito quando nós fazemos assim. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, nos dá calma. Se vocês observarem bem as pessoas que têm bastante calma, que são tranquilas, que são serenas, são pessoas que ou sabem muito ou que têm muita fé. Evidentemente, uma vai estar intimamente ligada à outra, não tem como fugir, né? E são pessoas pacientes, né? Aquela calma, aquela paciência, fica até assim quase que transtornado. Né? Como é que essa pessoa consegue? O mundo está caindo e essa pessoa está tranquila. Porque ela sabe que não é assim, que o mundo não vai cair, não é? Como já se falou muitas vezes de o mundo ser destruído e tal, não é assim, né? Porque quando nós compreendemos, sabemos como o tempo que o Cristo levou para a formação do planeta, não é? Quase 5 bilhões de anos, Deus não criaria um mundo para ser destruído. Né? Então, aqueles que pensam que é o fim do mundo, chegou o final, não existe. Existe o fim dos tempos, sim, felizmente existe.
mas são tempos morais. São tempos de escuridão que vão dar espaço a um tempo de renovação. É um mundo de provas e expiações, dando lugar ao mundo de regeneração. São pessoas que são inconscientes ou incapazes da compreensão das verdades eternas que vão sendo substituídas pouco a pouco por espíritos que já têm essa conquista interiorizada e que vem não somar, como a gente sempre diz, mas em multiplicar conosco. Vem trazer aqui para o nosso planeta um grande passo, eu não diria nem passo, diria um salto para que nós nos vejamos, de muito breve, numa condição muito mais feliz. Porque quando nós vacilamos, meus amigos, nós sentimos. É terrível. Todos nós passamos por isso, ninguém escapou disso. Quando a nossa fé vacila, nós ficamos fragilizados. E não tem outro jeito, isso é da natureza, tá? Quando nós temos somente o interesse em nos beneficiar também, né? Nós também nos somos prejudicados. Né? E tem uma característica, outra, mais uma, né? São várias. Essa está no campo da psicologia, que é bem fácil de você detectar essa característica da fé que vacila. É quando a criatura que não tem a certeza, ela se torna agressiva. Porque quando alguém quer convencer você de alguma coisa, eu não preciso levantar a voz para convencê-lo de nada. Se eu sei o que estou falando, eu mantenho o meu tom de voz e está tudo certo. Agora, se eu tenho dúvidas sobre a verdade que eu estou tentando passar para você, eu estou dizendo de uma forma geral, muitas pessoas gritam, fazem o maior barulho possível para... Aliás, tem até uma expressão muito popular que surgiu há muito tempo, juízo de expressão de ganhar no grito. O ganhar no grito é isso. São pessoas que não têm argumentação alguma e querem que você acredite, creia ou que faça ou deixe de fazer alguma coisa, porque você vai ficar com medo da gritaria que você vai ouvir. Então, e essa, na verdade, a criatura que age assim está demonstrando que é frágil, viu, mesmo? Ao contrário do que se pensa, aquele gritão, ele está demonstrando que ele é muito fraco, ele é muito frágil. Ele está muito fragilizado. Senão ele não usaria desses artifícios. Se nós pegarmos os grandes da humanidade, a começar pelo próprio Cristo, você não tem noção, ou melhor, você não tem notícia do Cristo usando de palavras ásperas, duras ou aos gritos. Não existe relatos nem quaisquer nesse campo. Não é? Por quê? Porque ele não precisava. Quem está com a verdade não precisa gritar. Não é? Eu costumo dizer assim que numa grande discussão, aquele que grita mais alto é o que menos tem razão. Porque é verdade. Pode ver se não é verdade. Todos já passamos por discussões. Vejam só. Aquele que gritava mais alto é quem estava mais distante da verdade. Por isso ele gritava. Né? E é por isso, meus amigos, que os Espíritos nos ensinam que a calma na luta é sempre um sinal de força, de confiança. A violência, ao contrário do desespero, denota fraqueza e dúvida de si mesmo, para confirmar aquilo que nós falamos agora há pouco. Então vejam isso. Observe o seu entorno, as pessoas que convivem e vivem com você. Aquelas que falam com tranquilidade, com calma, porque têm certeza do que estão falando, e aquelas que gritam e esperneiam. Tá? Observe que é fácil achar essas pessoas. Né? É muito fácil. E as pessoas que têm essa fé, como nós já falamos, que são calmas, são tranquilas, elas têm outra característica muito bonita, uma virtude maravilhosa, elas são humildes. Porque elas falam com convicção. Parece que elas são, digamos assim, sabe, parece que elas quase não têm certeza do que, mas é bem ao contrário. Porque a forma como elas falam não é uma forma para te convencer à força, não. Não. A criatura humilde, ela tem certeza de que ela está com a razão, não é? Então ela não precisa né, se estressar, como se diz, né? Porque essas criaturas depositam, meus amigos, uma grande fé no poder divino, uma fé em Deus, né? E sabem que sem Deus elas não conseguem, nós não conseguimos nada. E é por isso que essas pessoas são calmas, né? E recebem, evidentemente, porque uma outra questão que eu quero levantar para vocês hoje, comentar com vocês hoje é o seguinte: já que nós sabemos que os espíritos estão sempre conosco, não é? Se acotovelam no nosso dia a dia conosco, tudo que nós fazemos,
Allan Kardec fez a pergunta e a resposta foi de que eles exercem influência em nossas vidas a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem, não é? Aí, pela maneira como nós nos conduzimos, é muito fácil de detectar ou de concluir ou de imaginar, pelo menos, que categoria de espírito está do nosso lado. Bem fácil. É um exercício tranquilo de ser feito, não precisa técnica nem habilidade. A criatura tranquila, ponderada, sensata, humilde, paciente, só pode estar cercada de bons espíritos, só pode. Já aquela rancorosa, odienta, não é? Maledicente, impaciente, evidentemente, se que nós temos que levar em conta que é uma grande verdade. Paulo de Tarso já falava daquela nuvem de testemunhas, lembram? Essas criaturas que agem dessa forma, de maneira equivocada, evidentemente, que estão muito mal assessoradas. Por isso fica aqui também, né? Essa, eu diria, quase advertência, né? Para que nós pensemos bem como que nós estamos agindo. Porque o ideal é nós termos a companhia dos bons espíritos. E essa companhia dos bons espíritos, meus amigos, chega a tal ponto que algumas pessoas têm condições de mover os fluidos, usar do seu magnetismo pessoal, não é? E até em alguns casos, segundo diz o próprio o Evangelho, nós vimos isso com Cristo muitas vezes, de promover as curas, que nada mais são do que a movimentação de energias, de fluidos magnéticos, digamos assim, para vocês entenderem, e que vão repor, vão substituir células doentes ou, né, ou danificadas por células boas. E isso a criatura faz, muitas vezes de maneira quase que inconsciente, porque está na criatura boa. Né? Uma vibração de sua parte em benefício da direção do outro é suficiente para chegar como um jato nessa criatura. Aí o Cristo fazia assim. Ele, aliás, teve vezes, inclusive, todos nós conhecemos aquele ensinamento, aquele momento daquela mulher que tinha muita fé, já que estamos falando em fé, não é? Que pensava de si para consigo mesma, né? Que se simplesmente se tocasse nas vestes do Cristo, aquele sangramento que ela tinha já há muito tempo seria curado. E com essa fé, ela se aproxima de Jesus. Esse magnetismo do Cristo foi a tal ponto na direção dessa mulher que o Cristo sentiu a saída dos fluidos. E o Cristo pergunta para os seus amigos que estão, e outras pessoas também que se acotovelavam diante dele, ou junto dele, em torno dele, quem foi que me tocou? Vocês lembram bem da passagem, não é? O que aconteceu ali foi um gesto, um ato de pura fé. Evidentemente que está conjugada com o merecimento, é claro, né? Mas o fato é que aquela mulher colocou em ação essa condição da sua fé. E o Cristo depois, né, no particular, como se diz, não é? Vem a saber dessa mulher que ela dizia que, Senhor, eu tenho tanta fé no Senhor que eu coloquei na minha cabeça que se eu simplesmente tocasse as tuas vestes, eu me sentiria curado. E aconteceu. E o que o Cristo disse para ela? A tua fé te curou. Né? Porque nós, quando temos fé, meus amigos, nós nos colocamos em condição de receber esses fluidos. Se nós duvidamos, vacilamos, somos duros, egoístas e tal, nós nos fechamos. E aí os bons fluidos passam no nosso entorno e nós não sentimos. Né? Por isso que Jesus falou que se aqueles discípulos não curavam, é porque eles não tinham fé, meus amigos. Porque é a essa fé que nós estamos convidando vocês todos para que exercitem. Essa fé dinâmica, ativa, tá? Não é somente, repetimos, a fé religiosa, que é muito bonita. Né? Você ter essa crença em Deus, na espiritualidade superior, em Jesus, sobretudo, né? Que é o médium de Deus aqui na Terra. Mas a fé em você mesmo. Porque quando você exercita, quando você coloca em ação essas forças que você tem, é natural que haja conjugação das forças espirituais. É natural, não precisa nem pedir. O homem de bem, ele não está preocupado se os espíritos estão ou não ajudando, ele simplesmente está ajudando. Acontece essa assimilação energética? Claro que acontece. Mas por quê? Porque os espíritos às vezes estão há tempos esperando que alguém faça um movimento a favor.
E quando encontra criaturas que estão a fim de fazer, eles evidentemente se aproveitam. Ótimo. É assim que acontece. Para o mal, infelizmente, é a mesma coisa. Então a escolha fica totalmente por nossa conta. Nós queremos a presença dos espíritos amigos, devemos agir, então, de forma que eles tenham condições de se aproximar de nós e se utilizar de nós como se médiuns nós fôssemos, que na verdade todos o somos, né? Não no sentido da mediunidade ostensiva, mas no sentido daqueles que somos influenciados o tempo todo pela espiritualidade. Fica aqui, então, essa mensagem para vocês pensarem, para todos nós pensarmos hoje, né? A respeito da fé que nós carregamos. Não percam a fé, né? Junto com a fé tem a esperança. E essas duas acabam resultando no gesto mais nobre que qualquer criatura nessa terra pode exercer, que é a caridade, que é o amor. A fé, a esperança, a caridade. É uma tríade inseparável. Quem conquista uma, conquista as outras duas. Tá? E é esse o convite que nós fazemos hoje. Tenham fé, não percam a fé. Já suportamos 2 anos, não é? Não custa suportar mais um pouco. E tenho certeza absoluta que, como muitas pessoas falam equivocadamente, que nós estamos num barco sem destino, isso não é verdade. Absolutamente não é verdade. Quem fala assim são pessoas que têm pouca fé e nenhum conhecimento. Porque, na verdade, nós estamos, sim, dentro de uma grande nau, de um grande barco, mas o timoneiro desse barco é muito, muito sapiente, muito inteligente. Sabe exatamente de onde essa nau veio e para onde ela vai. Onde está o porto onde ele vai estacionar, atracar essa grande barca chamada Terra. Esse mestre é Jesus. E é ele que nós pedimos mais uma vez para que nos abençoe, né? Hoje, quando nós convidamos a todos para que tenham fé, nós colocamos a nossa diante de ti, Senhor, para receber, sim, por que não? As boas energias, os bons eflúvios, as boas vibrações, para que nós consigamos, onde quer que nós nos encontremos, passar para aqueles que estão diante de nós essa certeza de que todos nós temos condições de sermos protegidos, sermos amparados. Senhor, no silêncio desta oração, nós vamos pedir-te, então, a paz, a sabedoria e a força. Nós queremos olhar o mundo com os olhos sempre cheios de amor. Nós queremos ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Nós queremos ver, além das aparências, os teus filhos como tu mesmo os vês, Senhor. E assim, não ver senão somente o bem em cada um deles. Feche, então, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, para que só de bênção se encham nossas almas. Que nós sejamos tão bons e tão alegres, que como nós pedimos há pouco, que todos aqueles que se aproximaram de nós sintam a tua presença. Reveste, Senhor, cada um daqueles que nos acompanham agora da tua beleza, para que onde quer que eles se encontrem, eles possam te revelar a todos. Muito obrigado, meus amigos, muita paz, e que Jesus nos abençoe.